Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos a continuar a nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo. Estamos no item de prioridade de variáveis. Então, o que significa isso? Voltando um passo atrás, antes das variáveis inteiras, quando nós temos um problema linear, ele será resolvido pelo método simplex. O método simplex não tem a existência, a necessidade de assumir valores inteiros. Então, no modelo simplex, você não precisa colocar isso daqui. Agora, quando você tem um modelo que seja não linear ou um problema que seja inteiro, o Lingo ou o software que você estiver utilizando vai estar utilizando algum método de algoritmo do branch and bound. A gente vai ver o que significa mais para frente. Mas, em outras palavras, sendo bem grosseiro, ele vai atribuir valores para suas variáveis e ver como que isso vai impactar na sua função objetiva. Ou seja, ele vai ficar fazendo várias simulações. Agora, imagina um problema já inteiro que você tem que definir em qual cidade você vai abrir uma planta de uma fábrica, ou seja, em qual cidade você vai abrir uma fábrica, e nesse mesmo problema, você já precisa definir qual vai ser o gestor que você vai atribuir em cada uma dessas fábricas, se você abrir essa fábrica. Vamos pensar o seguinte: o custo de abrir uma fábrica é muito maior do que o custo de designar qual vai ser o gestor que vai trabalhar em cada uma dessas fábricas. O custo de abrir uma fábrica pode ser de alguns milhões de reais. Já o custo do gestor vai ser um custo na faixa dos milhares, alguns mil reais. E o Lingo, no primeiro instante, ele não vai saber dessa diferença. Então, nós podemos dar prioridade nas nossas variáveis para auxiliar que o Lingo saiba por onde que ele tem que começar, entre aspas. Ou seja, ele vai dar uma prioridade para uma variável que você atribuiu um valor alto. Então, imagina o seguinte: nesse problema, você tem que atribuir a variável que abre a fábrica nas cidades com um valor alto, maior do que o valor que você pode atribuir para a variável de qual vai ser o gestor que vai trabalhar em cada uma dessas fábricas. Então, como que nós utilizamos essa função? Nós utilizamos ela da seguinte maneira. Nós colocamos @priority, e aí o nome da variável, vírgula, a prioridade relativa que nós queremos dar. Fechamos o parêntese, ponto e vírgula. Então, nós temos 3 exemplos. O primeiro, ele atribui aqui a variável x uma prioridade 100 para ela ser resolvida. Nesse segundo exemplo, ele atribui um valor de 10 para a produção 5. E nesse último, ele atribui, utilizando aqui o for, que todas as variáveis start do set 10 tenham uma prioridade de 30. Outra coisa importante, o número que você coloca aqui tem que ser positivo a partir de 0, certo? E aí você vai atribuir a prioridade que você vai dar para cada uma dessas variáveis. Não existe... a prioridade é algo relativo, né? Então vai depender do seu problema qual vai ser o valor que você vai colocar aqui dentro. Isso daqui, lembrando mais uma vez, é algo opcional, mas que vai ajudar e provavelmente vai reduzir o tempo de solução que o Lingo precisa para chegar na resposta ótima do seu problema. Outra coisa importante sobre a modelagem inteira, ou seja, o dual value e programação inteira. Acontece o seguinte: aqui no primeiro capítulo de Iniciando com Lingo, nós entendemos e aprendemos o que era o dual price, o valor dual, né? E dentro de um problema inteiro, nós não podemos considerar o valor do dual price, ou seja, o valor dual, deve ser ignorado quando você, no seu modelo, possui as variáveis @bin e @gin. Mas na frente a gente vai ver por que isso acontece na prática, tá? Mas não se preocupe agora, só desconsidere esses valores quando no seu modelo você torna alguma variável binária ou uma variável inteira. Então, encerrando aqui esse item, nós aprendemos a utilizar a variável @bin para transformar nossa variável binária e a variável
e a função @gin para transformar a nossa variável em um número inteiro, que ela tenha um número inteiro. Aqui nós vimos a importância e os modelos que nós podemos solucionar usando essas variáveis, que são muito importantes, auxiliam bastante, tanto a variável inteira, que você vai poder trabalhar com pessoas, fábricas, transporte, caminhões, porque você vai garantir que seja um número inteiro e não um número fracionado, e um dos números binários para atribuir questões de sim ou não. Ou seja, você deve abrir uma fábrica, 0 para o não, 1 para o sim. Aqui o manual recomenda ainda alguns autores. Então, esse daqui, Scratch, de 2006, e Winston, de 95. Mas na internet você também pode encontrar muito conteúdo sobre pesquisa operacional, modelagem matemática e as nossas variáveis inteiras. Bom, então nós fechamos aqui o item de variáveis inteiras. No próximo vídeo já vamos ver aqui o que significa essas variáveis free, ou seja, essas variáveis livres. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!